O que o motor de um carro funcionando, um isqueiro aceso e frutas amadurecendo têm em comum? Você sabe? Não? Todos esses processos precisam de hidrocarbonetos para acontecer. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você deixar aquele like aqui nesse vídeo, se inscrever no meu canal e ativar as notificações para continuar recebendo tudo que eu posto aqui no YouTube. Então vamos embora? Eu sou o professor Eduardo Souza e vou te ajudar a aprender Química de uma vez por todas. Então, gente, vamos começar a nossa aula. E o primeiro questionamento que eu trago para vocês é: o que são hidrocarbonetos? Isso, exatamente. Hidrocarbonetos são compostos químicos que possuem somente hidrogênio e carbono em sua composição, tá? Carbono e hidrogênio. E o nome é bastante sugestivo, não é mesmo? Gente, os hidrocarbonetos, eles vão se dividir em alcanos, alcenos e alcinos. E basicamente esses vão ser os tópicos que nós vamos abordar na nossa aula, tá bom? Esse assunto eu dividi ele em 3 partes. Nessa primeira parte nós vamos ver os aspectos gerais dos hidrocarbonetos. Na segunda parte nós vamos estudar os hidrocarbonetos cíclicos e na terceira parte os hidrocarbonetos ramificados. OK? Então bora lá, bora começar. Olha só. Os alcanos. O que são os alcanos? Os alcanos são hidrocarbonetos que possuem somente ligações simples, tá? Eles possuem somente ligações simples. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de alcanos para vocês já irem, como é que eu posso dizer melhor, se afeiçoando a esse tipo de hidrocarboneto. Olha só, aqui nós temos esse hidrocarboneto aqui, o CH4, que só tem um carbono. Nós temos esse hidrocarboneto aqui, ó, CH3, que tem 2 carbonos. Esse hidrocarboneto aqui, CH3, CH2, CH3, que tem 3 carbonos. E esse outro aqui que tem 4 carbonos. Gente, os hidrocarbonetos, os alcanos, né, eles têm uma fórmula geral. A partir dessa fórmula geral, eu consigo identificar se um hidrocarboneto é um alcano, somente observando quantos átomos de carbono e de hidrogênio ele possui. E a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Como assim, professor? Olha só, para cada átomo de carbono que tiver, vai ter 2 mais 2, aliás, 2 vezes a quantidade de átomos de carbono, mais 2 átomos de hidrogênio, ok? Vou mostrar isso aqui para vocês na prática. Olha só, o CH4, ele tem um carbono, então N é igual a 1, não é mesmo? E quantos hidrogênios ele tem? 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Então ele tem 4 hidrogênios. Vamos ver aqui esse, CH3, CH3. Tem quantos átomos de carbono? 2. Então N é igual a 2. Quantos átomos de hidrogênio ele vai ter? 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Então ele tem, 3, 6 átomos de carbono. Beleza? Eu quero que você faça esse processo para verificar a fórmula geral nesse hidrocarboneto aqui e nesse aqui. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso aí na sua casa, ok? E nós temos que aprender também como dar nome aos compostos orgânicos. Quem acompanhou a minha aula lá de Fundamentos da Nomenclatura e de Grupos Funcionais vai se lembrar que o nome de um composto orgânico ele é formado por 3 partes: prefixo, infixo e sufixo. O prefixo ele vai nos dizer quantos átomos de carbono tem ali no composto. O infixo ele vai nos dizer o tipo de ligação. E o sufixo ele vai nos dizer qual é o grupo funcional. Como assim, professor? Prefixo, se ele tiver um carbono, ele é met. Se ele tiver 2 carbonos, ele é et. Se ele tiver 3 carbonos, ele é prop. Se ele tiver 4 carbonos, ele é but. Se ele tiver 5 carbonos, ele é pent. Se ele tiver 6 carbonos, ele é hex. Já tô até sem ar aqui de tanto falar esse negócio, né? E o infixo ele vai nos dizer o tipo de ligação. Se for aliás, se for ligação simples, ele é an. Se for ligações duplas, ele é en. E se for ligações triplas, ele é in. Tá bom? E o final, né,
que vai nos dizer o grupo funcional. No caso dos hidrocarbonetos, o final deles é O. Lembra de hidrocarboneto, termina com O, então o sufixo dele é O, ok? Então vamos lá, vamos dar os nomes aqui desses compostos. Ó, esse aqui ele só tem um átomo de carbono, então o prefixo dele é met, tá? Ele tem ligações simples, somente ligações simples, então o infixo dele é an, né? An. E ele é um hidrocarboneto, então termina com O. O nome dele é metano. Esse aqui, ó, aliás, vamos para esse aqui que tem dois agora. Ele tem dois átomos de carbono. Dois átomos de carbono é et, certo? Só tem ligações simples, então ele é an, de alcano. E ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, então o final dele é O. Ele é o etano. Vamos para esse aqui, ó. Ele tem 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono, o prefixo é prop, certo? O prefixo é prop. Se ele só tem ligações simples, ele é o propan. E se ele é o hidrocarboneto, ele termina com O. É o propano. Vamos para esse aqui agora, ó. Ele tem 4 átomos de carbono. 4 átomos de carbono, nós sabemos que o prefixo é but, tá? Ele só tem ligações simples, então ele é o butan. E ele é o hidrocarboneto, termina com O. Então esse composto aqui é o butano. Tá certo, gente? Agora nós vamos estudar os alcenos e os alcinos. Eu vou apagar esse quadro aqui, vou preencher ele novamente, e aí eu vou dar um tempinho agora para você printar essa tela. Eu vou até sair aqui da frente da câmera. Tira o print aí para você fazer as suas anotações, beleza? E agora eu vou apagar esse quadro. E os alcenos? O que são os alcenos? Os alcenos são compostos que possuem uma ligação, uma ou mais, ligação dupla, tá, gente? Dupla. Ligação dupla. Aí que eu trouxe alguns exemplos de alcenos, né? Esse aqui, ó, CH2, CH2. Esse aqui, ó, CH3, CH, dupla, CH, CH3. Esse aqui, ó, CH3, CH2, CH dupla, CH2. Todos esses compostos, eles possuem uma fórmula geral que é a seguinte, ó. CnH2n. Se você for observar bem, ó, para cada átomo de carbono, tem 2 átomos de hidrogênio. Veja bem, ó, aqui tem 2 átomos de carbono. Quantos átomos de hidrogênio tem? 2, 4. Então, N é igual a 2, tá? 2N igual a 4. Nesse aqui, ó, vou ter 4 átomos de carbono. Se tem 4 átomos de carbono, eu já sei de cabeça que ele vai ter 8 átomos de hidrogênio, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? E aí a gente pode ver que com essa fórmula geral é possível que você identifique que um hidrocarboneto é um alceno, mesmo sem ver a estrutura dele, tá? Você já pode dar um palpite, esse cara aqui é um alceno, tá? Baseando-se somente nessa fórmula geral. O vestibular gosta muito de brincar com isso, certo? E como é que eu dou nome aos alcenos? Pessoal, lembra, prefixo, infixo, sufixo. Prefixo é o número de carbonos, infixo é o tipo de ligação, sufixo é o grupo funcional. Prefixo, esse aqui, ó, tem 2 átomos de carbono. Então ele é o et. Ele é o et. Tipo de ligação, lembra, ligação dupla é en, porque é de alcen. Então é o eten. E é um hidrocarboneto, então termina com O, ok? Vamos pro próximo, ó. Tem 2, 3, 4 átomos de carbono. Se ele tem 4 átomos de carbono, ele é o but, né? But. E quando a gente está fazendo a nomenclatura dos alcenos, é muito importante que você indique em qual carbono que está a ligação dupla. E você tem que contar os carbonos de forma que a ligação dupla ela tenha a menor numeração possível. Vamos contar aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Se eu vier daqui para cá, o carbono da dupla ligação é o carbono 2. E se eu contar daqui para cá, 1, 2, 3, 4. O carbono da dupla ligação também é o carbono 2, né? Então esse aqui é o but 2. Tipo de ligação, ligação dupla, né? Então ele é um alceno, é en. Hidrocarboneto termina com O. É o but 2N, tá? But 2N.
Vamos para esse aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então ele também é but. But. E o carbono dele vai estar onde? Se eu contar assim, aliás, a dupla ligação vai estar onde? Se eu contar assim, 1, 2, 3, 4. Tá no carbono 3, gente? Não, né? Não tá no carbono 3. Por quê? Porque ele tem que ter a menor numeração possível. Então eu tenho que contar daqui para cá e não daqui para cá. Logo, a dupla ligação tá no carbono 1. Então é o but 1, ligação dupla em hidrocarboneto termina com O. Tá certo? E agora tem um detalhe importante que eu esqueci de falar para vocês na nossa introdução, que são os alcadienos. O que são os alcadienos? Ou dienos para os mais íntimos? Os alcadienos são compostos que possuem duas ligações duplas, tá? Duas ligações duplas. Eles são chamados de alcadienos. E para eu fazer a nomenclatura desses compostos, é de forma semelhante ao dos alcenos. A única diferença é que o infixo não vai ser em, o infixo vai ser de em. Então vamos fazer a nomenclatura desse composto aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então ele é pente, né? Pente. No caso aqui eu coloco um A, tá certo? Eu coloco um A aqui. Ligações duplas estão no carbono 1, aí 2, 3, 3, 5. Então as ligações duplas estão no carbono 1 e 3. E aí eu coloco agora a terminação do infixo, né? Aliás, terminação não. Coloco o infixo aqui, que é de em. E a terminação, que é o sufixo O, de hidrocarboneto. Certo? Então esse aqui é o penta 1,3-dieno. Beleza? Então agora eu vou apagar esse quadro de novo. Eu vou dar um tempinho aqui para você tirar aquele print maroto. Certo? Tira o print aí. E aí eu vou apagar o quadro e vou colocar aqui as características principais dos alcinos. Beleza? Então, galera, agora os alcinos. Olha só. Os alcinos, eles são hidrocarbonetos que possuem ligação tripla. Possuem ligação tripla. Vocês sabem que o carbono ele pode fazer até 4 ligações, né? Então ele pode fazer uma ligação simples e uma ligação tripla. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de alcinos. Tem esse aqui com 2 carbonos, esse aqui que tem 3 carbonos, esse aqui que tem 4 carbonos. Beleza? Todos esses são exemplos de alcinos. E os alcinos, eles possuem uma fórmula geral. CnH2n menos 2. CnH2n menos 2. Vocês querem ver a prova? Olha só. Esse aqui tem 2 carbonos, então N igual a 2. Se a quantidade de hidrogênios é 2N menos 2, logo vai ser igual a 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então a quantidade de hidrogênio é 1, 2. Vamos ver aqui nesse outro, ó. Quantidade de carbono, 1, 2, 3. N igual a 3. E a quantidade de hidrogênio é 3 vezes 2, né? 2N, 2 vezes 3, menos 2. 2 vezes 3 menos 2 dá 4. Isso aqui é CH. 2 vezes 3 menos 2 dá 4. Logo, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Ok? Aliás, 4 hidrogênios. E para dar o nome para os alcinos, como é que faz, professor? Os alcinos que não são ramificados, que são esses que eu estou mostrando para vocês hoje. É da mesma forma. Prefixo, infixo, sufixo. Não esquece disso nunca na tua vida. Prefixo, infixo, sufixo. O prefixo, quantidade de carbonos. O infixo, tipo de ligação. E o sufixo é o grupo funcional, né? Então vamos lá. Esse aqui, ó, tem 1, 2 carbonos. Então ele é o et, né? Tipo de ligação, ligação tripla. Ligação tripla é in, de alcino. Então é tin. E ele é um hidrocarboneto, termina com O, certo? Vamos ver esse daqui, ó. Ele tem 1, 2, 3 carbonos. Então ele é o prop, né? Ele é o prop. Tipo de ligação, ligação tripla. Então é o propin. Hidrocarboneto, termina com O. Esse aqui é o propino. E eu não indico o número da ligação
por opção, porque a ligação tripla está no carbono 1, tá bom? Esse daqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ele é o but. Tipo de ligação, ligação tripla in e butino de hidrocarboneto. Tá certo, gente? E agora nós vamos responder um exercício bem bacana sobre esse assunto, beleza? Então vem comigo. Então bora lá para nossa questão. Vem comigo, ó. O octano é um dos principais constituintes da gasolina. A fórmula molecular do octano é, lembra, ele é o octano, né? É o octano. Logo, nós sabemos que ele tem 8 átomos de carbono, pelo prefixo. Pelo infixo, nós sabemos que ele é um alcano, né? E pelo sufixo, nós sabemos que ele é um hidrocarboneto. Logo, você lembra da fórmula geral dos alcanos? A fórmula geral dos alcanos é CN, H2N mais 2. Então, a gente vai aplicar essa fórmula aqui para essa quantidade de carbonos, né, de 8 carbonos, e ver o que vai dar. Olha só, CnH2n mais 2. Se n é igual a 8, então ele é o C8. Sabendo que ele é o C8, eu já posso eliminar aqui a letra E e a letra D, tá bom? E a quantidade de hidrogênios vai ser 2 vezes 8 mais 2. 2 vezes 8, 16. 16 mais 2, 18. Então vai ser o C8H18, tá certo? Então a alternativa correta é a letra A. Beleza? Você lembra que lá no comecinho da aula eu perguntei o que tinha a ver o motor funcionando, frutas amadurecendo e um isqueiro aceso? Todos esses processos eles têm a ver com hidrocarbonetos. Por que o motor funcionando tem a ver com hidrocarboneto? Olha só, o principal constituinte da gasolina é um hidrocarboneto, que é o octano, certo? E as frutas amadurecendo, professor? As frutas amadurecendo, elas têm tudo a ver com o eteno, o etileno. É uma substância que é liberada pelas plantas, né, para favorecer o amadurecimento das frutas, ok? E o isqueiro funcionando, o isqueiro aceso. Gente, o isqueiro aceso, um dos principais gases que servem de combustível para o isqueiro é o butano, tá bom? E o gás butano também é um hidrocarboneto. E eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá certo? Mais uma vez, deixa o like aqui, se inscreve no meu canal e compartilha, manda para todo mundo que você conhecer essa aula, que é para você me ajudar bastante a crescer aqui e alcançar cada vez mais pessoas, beleza? Obrigado!
pegar isso aqui. Merda, sujei tudo aqui. Vou ter que usar uma camisa branca, porque camisa preta com giz não dá certo. Questão Unesp. Porra, não acredito que eu fiz uma merda dessa. Eu escrevi até abaixo de onde eu apaguei a marcação aqui no primeira aula. No segundo vídeo. Fui escrever até onde não era pra escrever. No segundo. Mas eu vou ver o resultado aqui. Dependendo, dá um jeito. C8H18. De novo. C8H16, C8H14. C12H24. C18H38. Amor, joga essa blusa bem pra mim aqui. Isso aqui tá bem, ó. Cuidado pra não jogar no celular. Joga, mas não vai jogar no celular. Amor. Que é? Nada. Tá, vou começar a gravar aqui. Tá pegando aqui embaixo? Bem aqui. Tá? E aqui, na minha mão, onde da minha mão tá? Agora aquele risco ali tá feio. Não tem nada não. Vai ficar assim mesmo. Então bora lá, gente, pra nossa questão. Vem comigo, ó. Unesp. O octano é um dos principais constituintes da gasolina. Amor, eu gritei bem na hora que tu foi começar. Eu bocejei. Então vou começar de novo. Começa de novo. Então bora lá para nossa questão. Vem comigo, ó. O octano é um dos principais constituintes da gasolina. A fórmula molecular do octano lembra, ele é o octano, né? É o octano. Logo, nós sabemos que ele tem 8 átomos de carbono pelo prefixo. Pelo infixo, nós sabemos que ele é um alcano, né? E pelo sufixo, nós sabemos que ele é um hidrocarboneto. Logo, você lembra da fórmula geral dos alcanos? A fórmula geral dos alcanos é
CN, H2N mais 2. Então a gente vai aplicar essa fórmula aqui para essa quantidade de carbonos, né, de 8 carbonos, e ver o que vai dar. Olha só, CN, H2N mais 2. Se N é igual a 8, então ele é o C8. Sabendo que ele é o C8, eu já posso eliminar aqui a letra E e a letra D, tá bom? E a quantidade de hidrogênios vai ser 2 vezes 8 mais 2. 2 vezes 8, 16. 16 mais 2, 18. Então vai ser o C8H18. Tá certo? Então a alternativa correta é a letra A. Beleza? Você lembra que lá no comecinho da aula eu perguntei o que tinha a ver o motor funcionando, frutas amadurecendo e um isqueiro aceso? Todos esses processos eles têm a ver com hidrocarbonetos. Por que o motor funcionando tem a ver com hidrocarboneto? Olha só, o principal constituinte da gasolina é um hidrocarboneto, que é o octano, certo? E as frutas amadurecendo, professor? As frutas amadurecendo elas têm tudo a ver com o eteno, o etileno. É uma substância que é liberada pelas plantas, né, para favorecer o amadurecimento das frutas, ok? E o isqueiro funcionando, o isqueiro aceso. Gente, o isqueiro aceso, um dos principais gases que servem de combustível para o isqueiro é o butano, tá bom? E o gás butano também é um hidrocarboneto. E eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá certo? Mais uma vez, deixa o like aqui, se inscreve no meu canal e compartilha, manda para todo mundo que você conhecer essa aula, que é para você me ajudar bastante a crescer aqui e alcançar cada vez mais pessoas, beleza? Obrigado! 70 minutos de aula. Tchau, tchau. 32 minutos.